esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfetá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos o refrão do salmo. Cuja falta é perdoada. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, amadas irmãs, queridos sarados, filhos e filhas esparramados por esse Brasil, juventude a nível geral. É claro, nós estamos dando a abertura hoje a este acampamento dentro desta Eucaristia, que tem como tema de volta ao altar. Se a palavra é de volta ao altar, é porque tínhamos nos distanciado, tínhamos perdido o rumo. E o Senhor hoje, e neste fim de semana, Ele quer nos provocar a voltar. Interessante, diz o texto bíblico, do livro do Gênesis. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz pelo jardim, a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Olha que interessante, eles se esconderam do Senhor Deus. Nós, eu e você, queremos nos esconder em Deus. Essa é a diferença. Eles se esconderam de Deus, nós queremos nos esconder em Deus. E não há lugar melhor para nós nos escondermos. Não há lugar melhor para nós ficarmos no secreto do que o altar. E é preciso voltar ao altar.
Qual é o grande pecado que o livro do Gênesis nos apresenta, cometido pelos nossos primeiros pais? É o pecado da desobediência. A desobediência que vai dizer o profeta Samuel, que causa rebelião, que causa revolta contra Deus. Esse foi o pecado dos nossos primeiros pais. Eles se rebelaram. É verdade, disse o diabo, que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim. É verdade. E olha, filho, filha, escuta o padre. Tudo que gera interrogação, cuidado. Porque a interrogação, ela te faz cair, tanto para um lado quanto para o outro. Porque a interrogação gerou dúvida. E nós somos membros de uma igreja que não tem interrogação. A nossa igreja é 100% certa, segura. Em todos os sentidos ela é segura. A igreja, ela não gera dentro do meu e do seu coração questionamentos. Será assim? Não, a igreja não é será assim. A igreja é e pronto. O que ela determinou está determinado. Essa perguntinha, essa provocação da serpente, feita aos nossos primeiros pais, é, infelizmente, as interrogações do tempo presente. Nós somos, como diz o apóstolo Paulo, afligidos de todos os lados com interrogações. Tudo nos interroga, a mídia nos interroga, os programas, os mais diversos possíveis, geram interrogações. Todos os meios têm gerado interrogações. E nas interrogações nós ficamos duvidosos. Nós abrimos, será assim? E olha quantos por causa de interrogações têm caído no pecado da desobediência. Estou errado? Quantos e quantos? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos da comunidade de Éfeso. Eu vos digo, pois, e vos conjuro no Senhor, que não vos comporteis mais como se comportam os gentios. De que forma que eles se comportam? Por uma mentalidade fútil, vazia, uma mentalidade totalmente mundana. É uma ordem. O apóstolo está falando a uma comunidade fundada por ele, querida ao coração dele, porque era uma comunidade aonde a grande maioria dos convertidos vinham do paganismo, que já tinham vivido tudo aquilo que era próprio da religião pagã. Viviam, como ele mesmo vai dizer, nas trevas, numa vida contrária, numa vida permissiva. Tanto que ele vai dizer a essa comunidade, por exemplo, dando um salto, depois retorna à vida fútil. Porque se ele está dando essas orientações, é porque essas realidades existiam dentro do paganismo. E de repente essas mentalidades pagãs, elas começaram como que a adentrar ao seio da comunidade. Ele vai dizer para a comunidade: a imoralidade sexual e qualquer espécie de impureza ou cobiça, olha o que ele está falando, irmãos, nem sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Qual é o tipo de conversa que você tem tido nos últimos tempos? Qual é o tipo de mensagens enviadas pelo WhatsApp e recebidas pelo WhatsApp?
Talvez o teu celular tenha senha, para que ninguém tenha acesso àquilo que você tem vivido no escondimento. Porque talvez até mesmo você tenha vergonha de Deus, como Adão e Eva, mediante aquilo que você tem mandado, mediante aquilo que você tem recebido. Filho, esse fim de semana nosso Senhor está chamando para que eu e voltemos ao altar. Mas que voltando ao altar, nós voltemos à obediência a Ele. Se houve um racha provocado pelos nossos primeiros pais, houve novamente. Nós fomos resgatados, reconquistados, readmitidos por Ele. Se os nossos pais rachou, Ele novamente conseguiu fazer com que o racha ele fosse superado, para que eu e você voltássemos à obediência. Ele foi obediente até a morte, diz o texto, e morte de cruz. Isso aqui é o modelo da obediência, é o modelo da submissão à vontade de Deus. Se eu quero voltar ao altar, eu preciso voltar ao altar, pedindo a Deus a graça de voltar a obedecer. Repito, olha que interessante, quando os nossos primeiros pais foram criados, ora, isso na leitura de ontem, ambos estavam nus, Adão e sua mulher, e eles não se envergonhavam de estar nu ontem, mas hoje, quando eles pecam, diz o texto bíblico, Adão e sua mulher esconderam-se. Quando havia o movimento da graça do coração dos dois, era tudo muito tranquilo, era tudo muito em paz. Não havia malícia, não havia maldade, não havia cobiça, não havia imoralidade, não havia desejo estranho. Mas só foi acontecer o racha que eles se envergonharam do Senhor. E porque se envergonharam do Senhor, eles procuravam se esconder de Deus. Quantas pessoas que estão mergulhadas porque racharam com Deus no escondimento. Aí, Pai, eu estou com vergonha de Deus, mas o salmo de hoje já me ajudou e ajudou você a sair da vergonha, ouviu? Como é que eu saio da vergonha? Confessando o meu pecado, reconhecendo que eu me afastei do altar, eu me distanciei, eu fiz a opção de me distanciar, mas agora eu quero voltar, eu quero sair dessa vida fútil, sem sentido, sem significado, que quando você conclui tudo que você tem vivido, o sentimento que impera dentro do seu coração é um sentimento de vazio, é um sentimento de morte, é um desejo de tirar a própria vida, de tão vazio que você se encontra. E aí esse vazio gera vergonha, gera distanciamento, sentimento de dignidade. Eu não sou digno, Padre. Eu falhei com Deus. Eu fiz tudo aquilo que eu já tinha superado. Eu estava caminhando tão direitinho. Eu estava indo na igreja, eu estava confessando, eu estava comungando, eu participava das reuniões, eu lia a Bíblia, eu estava vivendo com fidelidade as 5 pedrinhas. Eu estava numa caminhada bonita com Deus. Mas, Padre, nesta pandemia... Filho, se você se distanciou na pandemia, volta na pandemia, porque ela não acabou ainda não. Até quando você vai ficar distante? E se a pandemia não passar mais? Se a pandemia for eterna daqui para frente, você vai ficar eternamente longe dele? Não volta com pandemia sem pandemia. É tempo de voltar. É tempo de voltar para o coração dele. De recomeçar tudo de novo. De não ter medo de recomeçar. Pai, eu mergulhei nas trevas. Sim, você mergulhou nas trevas, mas sai das trevas. Outrora eres trevas, diz o apóstolo, mas agora sois luz do Senhor. E olha quais são os frutos daqueles que estão na luz: bondade,
justiça, verdade. Qual é um dos frutos mais terríveis do pecado? Chama mentira. Porque você apresenta aos outros que você está bem. Todo mundo olha para você, você está abafando. Sorri, dá gargalhada. Mas quando você está a sós, é um vazio. Olha os nossos grandes artistas, pessoas que tiveram nome nas mídias, pessoas que foram poderosamente ricas, materialmente falando. Olha o fim deles. Quando acabavam os shows, quando iam para os seus quartos, iam para os seus hotéis. Como que muitos deles terminaram. Alguns afogados no próprio vômito. Tiveram overdose. Se autodestruíram. Não é para isso que o Senhor nos libertou. Eles têm a inteligência obscurecida, os pagãos. Eles são alheios à vida de Deus. Eles não estão nem aí para a vida de Deus. Eles não querem viver na retidão. Eles gostam, desculpa, os pagãos eles gostam de BBB. Eles são estimulados de BBB. Entende? O que você contempla no BBB é o modelo da vida pagã. De uma vida totalmente pervertida. Totalmente pervertida. Hoje eu fico com um, amanhã eu já fico com outro. E nesse ficar eu me relaciono sexualmente com um, já me relaciono sexualmente com outro. Beijo um, beijo outro. Então não há nenhum tipo de limite. É tudo vivido de uma forma plenamente liberal. Essa é a vida fútil. Eles têm a inteligência obscurecida. Eles são alheios à vida de Deus. E por causa da ignorância produzida neles pela dureza de seus corações fechados, tornando-se insensíveis. Vê se não é o retrato da juventude hoje. Vê se não é. Entregaram-se à devassidão, praticando avidamente toda sorte de impureza. Consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Que para muitos permaneceu o modelo de continuar fazendo tudo o que fazem e se escondendo. A graça é que eu e você fomos alcançados por Ele. Não por mérito. Não por mérito. O apóstolo Paulo vai dizer: e vós estavais mortos por causa de vossas transgressões e pecado. Era a nossa condição. Nos quais andastes outrora. E todos nós, a começar do Padre, estávamos mortos em nossos pecados que nós andávamos outrora. Seguindo, e é interessante porque a palavra mentor, na Bíblia que eu estou lendo, é com M maiúsculo. Deste mundo, quem é o mentor deste mundo? O diabo. Seguindo o chefe das potências dos ares, o diabo. O espírito que atualmente está agindo nos rebeldes, o diabo. Entre eles vivemos todos nós outrora. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Éramos. Agora vem o segredo. Deus, porém, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos, naquela condição, por causa dos nossos pecados, deu-nos vida com Cristo.
Ah, se o santuário tivesse lotado, eu dizer, aplauda. Porque Ele nos deu vida em Cristo. Nós éramos condenados, nós éramos perdidos. Nós não tínhamos mais saída, mas nele nós fomos resgatados de novo, para que nós voltássemos para o altar. Para que nós voltássemos a ficar perto, a não se distanciar. Filho, o apelo de Deus para nós este fim de semana é para que nós voltemos. Jesus, Ele quer novamente aproximar dos meus ouvidos e dos seus ouvidos, e Ele quer gritar, e Ele vai gritar, Éfeta, para que os nossos ouvidos se abram de novo, para que voltemos a escutar a voz dEle. A voz, o clamor, o sussurrado do Espírito, volta, 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 volta. Eu não sei por onde que você acabou andando, nem sei quais foram as loucuras que vocês fizeram. A pandemia, você deu a nós duas possibilidades: de correr para o altar, de se esconder no altar, de ficar no altar, de adorar no altar, de dormir aos pés do altar. Mas também deu para muitos a possibilidade de distanciar, de ficar longe, de não querer contato. Por quê? Porque o altar por si só, ele provoca as nossas consciências. Não tem como não se aproximar do altar e ter que olhar para dentro de si mesmo e perceber que houve distanciamento por opção, não por vontade de Deus, por opção. Porque a vontade de Deus foi e sempre vai ser a nossa santificação e não nosso distanciamento. Por isso, filho, filha, vai ficando de pé onde quer que você esteja. Isso, vou esperar você levantar do sofazão gostoso. Se coloca de pé nesse momento e canta essa canção. Pelo menos o refrão, de quem está desejoso de recomeçar, se preciso for. Tenha medo de recomeçar não, viu? Vou reler de novo. Eu irei confessar meu pecado. Na hora que você tomar essa decisão, o que vai acontecer? O Senhor rapidamente perdoará as tuas faltas. Olha que Deus extraordinário. Ai, padre, mas a minha casa, minha cidade, o padre não está confessando. Padre, faz meses que, por causa do Covid, vou te ensinar um segredo. Confessa com Deus. Dobra teu joelho dentro do teu quarto e arrependa-se. E quando voltar a abrir os confessionários, você apresenta as suas faltas ao sacerdote. Mas você já pode voltar à comunhão com ele hoje, sabia? Basta você dobrar o seu joelho e com sinceridade você confessar os seus pecados. E no final você dizer a Deus: Senhor, tem de piedade de mim. Cristo, tem de piedade de mim. Senhor, tem de piedade de mim. E abrir teus braços para experimentar o abraço do acolhimento. E aí quando tudo voltar ao normal, que não sei quando será isso, que você tiver a possibilidade, você recorre ao sacerdote. Mas não fica morrendo de bobeira não, viu? Não deixa que o pecado aborte você antes do tempo. Mas destrua o pecado com teu arrependimento, filho. Destrua. Se houve rompimento, Deus continua caminhando no jardim atrás de Adão e Eva. Deus não desistiu, mesmo em pecado. Quando eles ouviram os passos de Deus, eles se esconderam, porque Deus não desiste do homem independente. Mesmo que o homem esteja lá no fundo do fundo, ele procura até achar. Com Deus não tem como brincar de esconde-esconde, viu? Ele vai te achar. Mais cedo ou mais tarde, você será achado por ele. Mas antes que ele te ache, se deixe encontrar. Se deixe encontrar. Se apresente de novo. Oh Deus, eu estou aqui. Olha, todo sujo. Estou só bagaço. Ele vai pegar o bagaço e vai transformar o bagaço novamente num homem novo, numa mulher nova. Volta para o altar, filho. Volta.
Faça do teu quarto o teu confessionário. Arrependa. Faça uma purificação no teu quarto. Faça uma purificação no teu celular. Faça uma purificação nas tuas redes sociais. Volta, sem medo, sem medo. Eu estou falando para a juventude, estou falando para você, papai, para você, mamãe, para você, adulto, para você, senhor, senhora. Volta. Talvez você não pratique nada de moralidade sexual, mas é um fofoqueiro, uma fofoqueira, um mentiroso, uma mentirosa, um caluniador, um julgador. Não sei. Independente, volta. O segredo é voltar. Fecha seus olhos. Canta. Volte a sonhar. O tempo já chegou. Vou recomeçar em ti um tempo novo. Eis que vou fazer no final desse tempo. Vou devolver ao meu povo as visões, profecia, o poder, a unção. Também te esperava. Vou reescrever mais uma vez minha história de amor com você. Vou derramar o meu espírito que é amor. Vou escrever. Amor com você, vou derramar o meu espírito que é amor. Alianças quebradas, alianças desfeitas. O Senhor está nessa noite colocando o anel, o mesmo anel que Ele colocou no dedo do filho pródigo, de filiação. O gesto de colocar o anel, o pai está dizendo ao filho: a aliança quebrada agora ela está sendo devolvida. O anel é o sinal. É o sinal que você voltou para casa e você agora novamente é filho, é herdeiro, tem direitos. Filho, levanta as suas mãos, principalmente a sua mão esquerda, e faça uma aliança de novo com Ele. Faça uma aliança. Diga para Ele: Senhor, eu me afastei, eu desobedeci, eu fui infiel. Senhor, eu adulterei, porque eu quebrei a aliança. Eu cometi o pecado do adultério, porque eu rompi a aliança. Eu procurei outros amores fora de Ti, outras paixões fora de Ti.
Senhor, eu fui atrás de realizar realidades totalmente contrárias à aliança, de satisfações num copo de bebida alcoólica, de satisfações num ficar, simplesmente em beijar por beijar. Senhor, olha quantas realidades que me fez quebrar a aliança, perder o vínculo. Mas eu quero voltar à aliança. Eu quero voltar à aliança. Eu quero voltar para o altar. Eu quero voltar à comunhão. Eu quero sentar à mesa. Eu quero. Na mesa tem ricas iguarias. Na mesa há manjares. A mesa é farta. Senhor, eu quero voltar. Eu não quero fazer como aqueles outros jovens do livro do profeta Daniel, que comiam da mesa do rei, que se satisfaziam da mesa do rei, mas eu quero ser como Sidraque, Misaque e Abdenego. Eu não quero comer da mesa do rei, deste mundo. Eu quero comer da tua mesa, Deus. Na tua mesa, sentar contigo à mesa. Senhor, eu quero recomeçar. Mais uma vez, a minha história de amor com o Senhor. Eu me perdi, Senhor. E eu estou justificando que eu me perdi por causa da pandemia. É a justificativa que eu encontrei para dizer que eu fui embora, para dizer que eu me afastei. Eu estou culpando o Covid do meu afastamento, porque não há mais missão, não há mais grupo, não há mais aproximação dos meus colegas da missão. Não posso ir à missa. Aí eu fui ficando fraco, Deus. E na minha fraqueza, não, filho, não justifica não. Aceita que você se distanciou. Aceita. Mas aceita voltar. Aceita voltar. Não coloca a culpa no Covid não, assuma a culpa. A mulher que o Senhor me deu, a serpente, Adão ficou jogando a culpa na mulher, a mulher ficou jogando a culpa na serpente. Você está jogando a culpa do Covid, na pandemia. Não, volta, volta, volta. Vai, vou recomeçar de novo. Vou reescrever mais uma vez minha história de amor com você. Vou derramar o meu espírito que é amor. Vou reescrever minha história de amor. Vou reescrever mais uma vez minha história de amor com você. Vou derramar o meu espírito que é Levante seus braços e repita comigo: Senhor, Senhor, eu quero recomeçar tudo de novo. eu quero recomeçar tudo de novo. Eu quero zerar contigo, Eu quero zerar contigo para verdadeiramente para verdadeiramente eu reescrever eu reescrever a minha história de amor com o Senhor. a minha história de amor com o Senhor. Eu não quero parar no meu passado, Não quero parar no meu passado, no que eu fiz ontem, do que eu fiz ontem, no que eu fiz até mesmo antes desta missa. do que eu fiz antes até mesmo dessa missa. Eu quero recomeçar.
Eu quero recomeçar. Eu quero retomar a minha aliança contigo. Eu quero retomar a minha aliança. E eu quero contigo. nessa Eucaristia E eu quero nesta Eucaristia casar-me de novo. casar-me de novo. Eu quero declarar. Eu quero declarar. Eu, Fale seu nome, Padre Edmilson, Eduardo, te aceito, Senhor, te aceito, Senhor, como meu único Senhor, como meu único como Senhor, meu único Salvador, meu único Salvador, como meu único dono. meu único dono. E eu te prometo E te prometo ser fiel ser fiel na alegria na alegria e na e tristeza, na tristeza, na saúde na saúde e na e doença, na doença, na pandemia, na pandemia, qualquer outra realidade que vier. qualquer outra realidade que vier. Eu aceito ser fiel. Eu aceito Ser fiel. ser fiel Todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Aceita, Senhor, a minha aliança de volta. Eu estou retomando a minha aliança contigo. Que assim seja. O que Deus está unindo, que nada mais separe. Amém. Que Deus está unindo, que pandemia não separe mais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Canta de novo, reescrever, vai. Vou. Escrever Mais uma vez. Solta a sua voz. Minha história de amor com você.